mas a gente vai persistir todos os dias até resolver. Agora é um problema de 30 anos. Cracolândia. A gente estava falando de habitação, muitas pessoas em situação de rua não têm onde morar, às vezes não têm acesso aos programas sociais, teve também até mobilização nesse sentido para fazer o cadastro das pessoas, para poderem ter acesso ao Bolsa Família, enfim, a outros programas sociais, inclusive do governo federal. O problema é complexo, envolve também outras esferas, o governo do estado também está agindo nesse sentido. Eu sei que é uma pergunta, talvez o senhor não tenha essa resposta, mas quando a gente vai resolver o problema da Cracolândia na cidade de São Paulo, tem um horizonte, que planos que estão sendo feitos ali para aquela região, para a gente devolver o centro da cidade para a população novamente? Gil, primeiro a gente precisa cobrar a responsabilidade das pessoas. Eu acabei de contar para vocês aqui que um funcionário do Ministério dos Direitos Humanos saiu de Brasília, veio para São Paulo fazer protesto contra a prefeitura. Eu acho que é razoável que a gente cobre do governo federal que não venha fazer protesto, que venha fazer contribuições. Estou falando de governo, não estou falando de uma pessoa comum, estou falando do governo, do funcionário público, né, que é lá da Secretaria de Drogas, veio distribuir uma cartilha de direito ao uso de drogas e veio fazer um protesto contra a prefeitura de São Paulo. Então, as pessoas precisam parar precisam descer do palanque, largar de hipocrisia, que a gente precisa pôr ações concretas. Então eu te diria o seguinte, coragem de fazer. Eu e o governador Tarcísio, nós estamos determinados e com coragem, porque nós estamos enfrentando ali também crime organizado. Coragem de realizar, de enfrentar o traficante. Já foram presos mais de 180 traficantes nesse período. Mais de 180 traficantes estão atrás das grades. E um trabalho muito forte de abordagem e de convencimento para o tratamento daquela dependência química. O que é importante a gente falar? Qual que é o cenário hoje? Para a gente saber avaliar o cenário hoje e saber como é que era o cenário antes. 2016, quando foi feito o Bolsa Crack, porque quando você dá dinheiro... Você refere ao programa Braços Abertos, que era da gestão anterior. Isso. Ou Olhos Fechados, talvez. Olhos Fechados, não. Eu só estou para a gente poder... O que foi feito naquela época? Pegou as pessoas na dependência do crack. Você não precisa ser um especialista em drogas para poder saber que quem está numa dependência do crack, você dá o dinheiro para ele não saiu dali para ir jogar na loteria ou comprar um presente para a mãe. Né? Pegou o dinheiro, ele foi abastecer o tráfico. Ele foi fortalecer o traficante. E aumentou, foi para 4 mil usuários. Então, naquela época eles alugaram aqueles hotéis todos ali, então as pessoas tinham o dinheiro para comprar o crack e o espaço para consumir o crack. Foi um transtorno danado, a gente desapropriou tudo aqueles locais, hoje estamos derrubando, construindo, fazendo casa. Entramos numa verdadeira batalha para poder enfrentar isso. Então haviam 4 mil usuários em 2016, feiras do crack. Você tinha assim, parecia uma feira, aquelas feiras que a gente vê na rua, aquelas tendas com mesas e as pessoas com balança. Né? Hoje não tem feira, não tem balança, tem presença policial e mais do que isso, tem presença de assistente social, de agentes de saúde, fazendo convencimento para as pessoas se tratarem. Então hoje tem em torno de 1.000 pessoas nessa região da Cracolândia. A gente não tem mais aquela grande aglomeração que tem o domínio da aglomeração. Se espalhou um pouco também pela cidade. Se espalhou um pouco, mas foi necessário. Eu sei que se você tiver conversar com alguém que está ali naquela situação, ele vai reclamar e tem que reclamar e tem razão em reclamar. Mas as pessoas precisam compreender que esse remédio amargo foi necessário. Eu tinha que quebrar aquele monopólio da organização criminosa, quebrar aquela feira, poder ter acesso da segurança pública para prender os traficantes, ter acesso do assistente social e do agente de saúde para poder chegar para as pessoas e falar: meu, vamos se tratar? Eu abri CAPs, que são os centros de tratamento, abri o CIAT, ampliei o CIAT, que começou o programa Recomeço lá em 2017, abri o centro de tratamento prolongado, vagas no nosso hospital, primeiro no Bela Vista e agora lá no Hospital Cantareira, para internar as pessoas que desejam se internar.
Então, é uma luta. Agora, o que eu posso garantir? O prazo eu não posso, mas eu posso garantir que tanto eu, e aqui eu posso falar pelo governador Tarcísio, porque ele tem falado para mim, tanto eu como o governador, nós não vamos desistir. Nós vamos persistir até chegar numa solução. Todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Prendendo o traficante, ofertando tratamento. Qual que é o nosso maior problema agora? Eram 4.016, hoje são 1.000. Essas 1.000 pessoas, a pesquisa da Unifesp, olha como isso é importante e até muito bom ter a oportunidade de poder falar. Unifesp fez uma pesquisa que definiu o perfil desses 1.000 usuários que estão lá hoje na cena aberta de uso de drogas. 57,4% estão lá há mais de 5 anos. 39% estão há mais de 10 anos. Então, é óbvio que quem está há mais de 10 anos, você vai ter uma dificuldade muito maior de convencimento para o tratamento. Sim. Por isso que eu acho que tem que chegar uma hora que a sociedade, que nós, imprensa, vocês da imprensa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, precisamos ser verdadeiros com nós mesmos e entender que quando uma pessoa está numa situação daquela, durante tanto tempo, ela não vai aceitar o tratamento. E aí a gente precisa, como Estado, lhe garantir o tratamento. Nós estamos discutindo, né, para essas situações, desde que o médico deu o laudo, que siga o procedimento, algumas pessoas precisam de internação. Precisam. Eu estou te falando. Precisa. Algumas pessoas precisam. Então a gente fica desenhando o discurso, mas para algumas pessoas, se você não fizer isso, você está sucumbindo àquela pessoa à morte. Nós fizemos desculpa ser longo nesse tema, mas é um tema tão importante, Luciano. Para concluir, para as pessoas entenderem, naquele local nós colocamos, eu pedi para a Secretaria da Saúde colocar lá um exame chamado espirometria, que a gente está usando muito no nosso UBS por conta da questão da Covid, que testa a capacidade pulmonar. Os técnicos, os servidores da Secretaria de Saúde colocaram lá o equipamento de espirometria. Nós fizemos o teste de espirometria em 186 pessoas lá da Cracolândia. 50% dessas pessoas só tem metade do pulmão. Então a gente vai ter essas informações. Se vocês forem lá e olhar, tem pessoas que elas não têm o mínimo sentido, elas não têm mais condições de domínio sobre a sua vida. Eu lembro muito bem de um senhor de bastante idade, que eu estava lá um dia, porque eu vou lá. Né? Então é diferente quando você fica lendo de longe. Não, eu vou lá e olho e converso com as pessoas. E tinha um senhor que ele ficava rodando, e o dedo dele todo ensanguentado. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E fiquei observando. Chegava uma hora que ele chegava e agachava no chão e ficava raspando o asfalto, numa coisa de loucura de tentar achar o crack no meio do asfalto. E tudo sangrando. Essa pessoa, ela tem que ficar lá até morrer. Essa pessoa não merece que a gente seja coerente e pegue ela e leve ela para um tratamento para ela poder cuidar da sua saúde e salvar a sua vida. Né? Então é um tema muito delicado, mas o que eu queria deixar assim muito claro, coragem para enfrentar nós estamos tendo. Estrutura da prefeitura, de todos os equipamentos de saúde para poder as pessoas se tratarem, nós estamos ofertando. Equipes para fazer abordagem estão lá naquele local abordando, tanto é que eu dei aqui os resultados. Trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, fundamental fazer um enfrentamento. Hoje a situação está melhor, não está resolvida. Enquanto não resolver 100%, as pessoas não terão o seu sossego. Mas a gente vai persistir todos os dias até resolver. Agora é um problema de 30 anos. Né? Eu ia falar isso. O senhor tem a noção, e acho que comunicar é importante, que é um problema continuado, né? Para alguns conjuntos de pessoas que estão na dependência química, uma abordagem, como o senhor sugeriu, pode fazer sentido. Para outras não, e é multifatorial, né? Assim, porque eu falo isso porque tanto uma abordagem num sentido mais leviano, quanto mais uma linha dura, me parece pouco razoável pensar que elas vão resolver. É muito mais um trabalho de formiguinha, de dia a dia, que esse problema não vai embora. Ele pode não estar mais ali no centro da cidade, mas ele se transporta para outro lugar. O senhor tem dimensão disso? Acho que é importante. É um problema que dificilmente vai embora da gestão de uma cidade como São Paulo. Não, eu acho que é possível resolver. A gente tem experiências de vários locais do mundo que resolveram. Né?
Mas eu acho que é isso, é você, cada um que está ali, você não tem uma receita pronta para, né? Você tem, assim, uma situação para cada pessoa daquela. Cada pessoa daquela tem uma necessidade diferente. Então, tem alguns que a gente faz o oferecimento de comunidade terapêutica. Tem uns que é o CAPS, tem uns que é o SEAT. É um conjunto de soluções. É um conjunto de soluções. Tá. O governo do estado inaugurou agora o hub de tratamento, está sendo fantástico. Esse hub está dando um atendimento para as pessoas, aumentou muito o número de pessoas que estão indo procurar o tratamento. Agora o que a gente precisa é tirar os hipócritas da frente, né? Tem lá uma entidade que chama Craco Resiste, pelo amor de Deus, né? Que esse rapaz que deve disputar comigo ano que vem apoia, vai lá, participa. Então acho que a gente precisa entender que isso é um problema grave de segurança, de saúde pública e que precisa ser resolvido. Eu tenho muita convicção que no decorrer do tempo, eu não sei te dizer quanto tempo, mas no decorrer do tempo, pelo resultado que a gente tem até hoje, nós vamos resolver 100%. Eu preciso tirar esse Craco Resiste, preciso tirar esse pessoal que vem de Brasília fazer protesto e distribuir cartilha de uso de droga e fazer esse enfrentamento junto com o governo, porque sozinho também não consegue, viu? Se for só o Estado e for só a Prefeitura, são políticas públicas que se somam.